Bom pessoal, atividade 4 da nossa apostila 4. A gente vai iniciar o tema, tá? E ele vai ser desenvolvido com mais profundidade, muito provavelmente no ano que vem, quando nós vamos tratar da Revolução Francesa. A gente vai começar a tratar das revoluções surgidas a partir do Iluminismo, né? A primeira delas é a Revolução Americana, e ela vai influenciar outras várias revoluções. Vão acontecer revoluções semelhantes no Haiti. A gente tem aí alunos haitianos, né? Veja como a história ela está sempre aí se encontrando. Elas também vão acontecer na Europa, principalmente na França, a Revolução Francesa. E por último, as mesmas revoluções elas vão se dar de uma forma um pouco menos radicais em Portugal, tá? A Revolução do Porto vai inclusive obrigar que o Dom Pedro I volte para retomar o trono português. Bom, vamos lá. Até agora a gente estudou pensamentos, tá? Desde a nossa primeira aula dessa apostila 4, nós falamos do racionalismo e o iluminismo. Nós falamos sobre alguns pensadores do iluminismo, como John Locke, Montesquieu, Rousseau, os fisiocratas. Depois, especificamente, na nossa atividade 3, nós tratamos do liberalismo econômico e dos déspotas esclarecidos. Nessa última aula, a gente vai passar por uma situação que ela é menos teórica. Até então, a gente estava tratando de pensadores. A partir de agora, a gente vai tratar de ação, propriamente dita. A Revolução Americana, que ela também vai ser conhecida aí como a Guerra de Independência dos Estados Unidos, ela vai ocorrer em 1776, tá? E ela vai marcar a separação das 13 colônias da Inglaterra. Então, os Estados Unidos, até 1776, eram uma colônia da Inglaterra, assim como o Brasil era uma colônia de Portugal. Entretanto, as ideias do iluminismo, e aí a gente vai estar dialogando o tempo todo com esses pensadores aqui, ó, que vai estar falando do Locke, do Montesquieu, do Rousseau, do Adam Smith. Essas ideias elas vão começar a chegar aos Estados Unidos através de europeus que deixam a Europa por conta da perseguição, através de livros que vão ser impressos na Europa e trazidos para os Estados Unidos através de navios. E essas ideias elas vão ter um impacto muito grande dentro da população americana. Por quê? Porque a Inglaterra ela vai começar a criar uma política muito opressora com relação aos colonos, que vão também ser conhecidas como leis intoleráveis, tá? Aqui nesse mapa mental a gente tem aí um cronograma de quais foram essas leis, tá? A lei sobre a exportação de açúcar, a lei sobre a impressão de moeda, a lei da hospedagem. Essa aqui era a pior de todas, que obrigava os colonos americanos a bancar soldados ingleses em suas casas. Enfim, uma série de leis que a população americana considerou que era uma coisa absurda, entendeu? Então eles vão se inspirar nos pensadores iluministas e vão criar uma revolta. E vai então surgir uma guerra entre os Estados Unidos e a Inglaterra. Os Estados Unidos, depois de muita luta, vão conseguir obter a sua independência. Então, a partir de então, os Estados Unidos vão se transformar num país independente. E eles vão adotar um regime republicano e federalista. O que isso quer dizer? Que eles vão eleger um presidente e que os estados vão ter ampla liberdade para determinar as suas próprias leis. Nos Estados Unidos, cada estado tem um código penal diferente, tá? Diferentemente do Brasil, onde todo mundo segue um código único. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem estados que permitem a compra de armas, tem outros estados que dificultam a compra de armas. Tem estados que permitem que as pessoas comprem maconha para uso recreativo. Tem outros estados em que isso é proibido, tá? Assim como aborto, entre outras coisas.
Então, nos Estados Unidos, vai ser marcado por um regime republicano, onde se elege os seus líderes, diferentemente da Europa, onde os líderes eles eram impostos, lembra da monarquia tal, que era o direito de nascimento. Aqui o direito vai ser concedido pela população. E federalista, isso é, cada estado vai ter o direito de se autodeterminar. Os Estados Unidos, então, vão ser o primeiro país a se basear nos ideais iluministas de forma plena, tá? Eles vão pregar liberdade e igualdade. Só que isso aqui, gente, vocês vão ver que era bem entre aspas essa questão da igualdade e da liberdade de direitos. Por quê? Porque nem todos nos Estados Unidos eram reconhecidos como cidadãos americanos. A gente tem, por exemplo, aí a questão da escravidão, que existia nos Estados Unidos nesse período e que não reconhecia nem a liberdade nem a igualdade para com a população africana, tá? Isso aqui era concentrado em torno da população branca dos Estados Unidos. Além disso, vai surgir a partir da independência dos Estados Unidos uma elite colonial, isso é, um grupo de pessoas que vai se beneficiar do rompimento, normalmente aí comerciantes, né, e grandes produtores rurais, do rompimento para com a Inglaterra, certo? Aqui a gente tem o nosso mapa mental da aula, estudem isso aqui para fazer a prova, tá? Vocês precisam, eu já deixei aqui resumidinho. E quais são as atividades para essa última semana? Vocês vão responder aqui na questão número 1. Qual movimento intelectual motivou os colonos americanos a se revoltarem contra a Inglaterra? Já falei sobre isso no começo da aula. A questão 2. A quem pertencia os Estados Unidos antes da Revolução Americana? Essa questão que é muito fácil. Você prestou atenção no que eu falei, já respondeu. De quem eram os Estados Unidos? Qual país que era a metrópole dos Estados Unidos? Tá? De quem os Estados Unidos era a colônia? Questão 3. Vocês vão pesquisar quem foram os pais fundadores dos Estados Unidos. Isso é, os Estados Unidos eles têm uma série de lideranças que vão unir a nação em torno desse ideal de liberdade. Vocês vão pesquisar quem foram eles. Tá? Questão 4. Mais uma pesquisa. Vocês vão pesquisar o que foram as leis intoleráveis. Tá? Que nada mais são do que essas leis aqui. Eu quero que vocês leiam sobre isso ou assistam videoaulas no YouTube e escrevam o que vocês entenderam. Infelizmente a gente não tem espaço nem tempo para abordar isso aí de forma pormenorizada. Depois, aqui na questão 5, vocês vão responder qual foi o modelo de governo adotado pelos Estados Unidos e que garantias ele oferecia. Gente, já só leia aqui o textinho e presta atenção no que eu falei no começo da aula. Por último, vocês vão responder, observando aqui o nosso quadro, quem foi o primeiro presidente dos Estados Unidos. E aí vocês talvez descubram por que a capital dos Estados Unidos tem o nome que tem. Tá bom? Então, essa é a atividade para essa semana número 4, da nossa apostila 4, página 16. Beleza? Boas atividades e até mais.